prosa sobre a vida dessa terça-feira está num ambiente um pouquinho diferente. Nós nos encontramos aqui na Clínica Semear, junto ao Edifício Temis, eu, a psicóloga Carolina Zandoná Fornari e a terapeuta ocupacional, a Richelle Klein. Tudo bem, psicóloga? Tudo bom, Alexandra? Tudo bem, Richelle? Um prazer estarmos aqui na Clínica Semear, o lugar onde eu compartilho o espaço de trabalho contigo, com a equipe interdisciplinar, para a gente fazer essa prosa sobre a vida em entrevistas. Né, Alexandra, que é o novo quadro do Prosa sobre a Vida, e hoje a gente tem a nossa primeira convidada, que é a Richelle, que é terapeuta ocupacional, trabalha há alguns anos aqui em Sarandi, e queria que ela pudesse se apresentar, nos contar um pouquinho da tua formação, Richelle, da tua história. Olá, eu sou a Richelle, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Carol, né? De poder dividir o espaço com a Ali também. É um prazer poder compartilhar um pouquinho também sobre o meu trabalho, sobre a minha profissão e apresentar um pouquinho, né, da nossa proposta, que é a Clínica Semear, né? Onde eu e a Carol, a gente divide o espaço de trabalho, né? Então, eu sou terapeuta ocupacional, uma profissão que poucos conhecem ainda, né? E que agora, na atualidade, vem se tornando mais reconhecida, né? E trazendo maior necessidade também, né? Eu sou formada há 7 anos, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, né? Logo após, ingressei no programa de residência multiprofissional de lá, e depois, né, fui ingressando no mercado de trabalho, então, né? Aqui em Sarandi, eu atuo há mais ou menos 3 anos agora, né? E atualmente eu trabalho com público infantil, né? Por isso que eu e a Carol, a gente compartilha o nosso trabalho, né? E eu trabalho com, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Principalmente as crianças com transtorno do espectro autista, né? Intervenção precoce. E hoje é dentro dessa linha que eu dedico o meu trabalho e os meus estudos. E, Thierry, a gente tem visto que a terapia ocupacional cada vez mais tem sido reconhecida, conhecida e também requisitada, né? Queria que tu pudesse nos contar um pouco assim sobre o trabalho da terapia ocupacional, das intervenções, assim, como é que é o teu trabalho, com quem que tu trabalha, né? Que a gente possa conhecer um pouquinho mais. Então, a terapia ocupacional, né, ela é uma profissão da área da saúde, né, mas que também transita pelas áreas da assistência social, né, dos espaços escolares também, né. E a gente não trabalha só com criança, não, né? A gente trabalha desde o bebezinho até, né, o idoso, né? E a linha de trabalho da terapia ocupacional é as ocupações humanas, né? Então, nós, enquanto seres humanos, a gente tem várias ocupações, né? A criança tem a ocupação do brincar, do crescer, né? Dentro da escola a gente tem a ocupação de ser estudante, né? A gente tem a ocupação da nossa profissão, né? O espaço que a gente ocupa profissional, né? Então, as nossas atividades do dia a dia em casa que a gente faz, né? Então, por isso que vem o nome da ocupação, né? Não é porque a gente ocupa as pessoas, né? Tem uma brincadeirinha que diz, vocês, né, ocupam as pessoas. Não, a gente não ocupa as pessoas, né? A gente trabalha com as ocupações das pessoas, com as atividades que elas exercem no seu dia a dia, né? Então, a gente também é uma profissão bastante reconhecida por trabalhar com as atividades de vida diária, né? Que incluem, então, os cuidados da casa, os cuidados com a higiene, com o corpo, né? As atividades de alimentação. Então, sempre que tiver alguma dificuldade, alguma doença, alguma interferência sobre essas atividades do dia a dia, a gente atua, né? Então, sempre que tiver alguma limitação nesse sentido, a gente vem para auxiliar, né, reabilitar e proporcionar diversas outras formas para que essa pessoa consiga realizar as atividades do dia a dia sempre que possível, né? A gente tenta trazer o máximo de ocupação, de funcionalidade, de independência para o sujeito, né? E dentro da infância a gente acaba então trabalhando com o desenvolvimento infantil, né? Porque a ocupação da criança é se desenvolver, né? Ela vai se tornar um sujeito, né? Então a gente intervém sobre isso, né? Para que ela cresça de forma saudável, né? Se desenvolva e aprenda tudo que é necessário na infância para que lá no futuro ela seja um adulto mais independente e autônomo, né? Richelle, que interessante isso que tu vai nos contando, porque tu vai nos contando que a intervenção da terapia ocupacional ela vai se dar sempre que há dificuldade em alguma área de ocupação de um sujeito, seja ele uma criança, um adolescente, um adulto. E que isso vai se dar, por exemplo, em diferentes situações, em diferentes dificuldades, em diferentes diagnósticos, inclusive,
né? Porque tu vai nos contando que a terapia ocupacional, ela não intervém somente com crianças, adolescentes ou adultos que foram diagnosticados com o transtorno do espectro autista, né? Que abrange outras questões, que pode abranger outras situações e outras dificuldades, limitações da vida. Isso, né? Então a gente trabalha, né, com toda essa diversidade de público, né? E a nossa intervenção, ela se dá através das atividades, né? Então a gente, né, busca atividades para trazer ressignificado para essas pessoas, né? Então eu sempre digo assim que não adianta, eu preciso entender esse sujeito, quem ele é, né? Às vezes eu brinco assim que nas crianças, por exemplo, para mim, terapeuta ocupacional é de extrema importância com que essa criança consiga comer sozinha, né? Mas para o pai e para a mãe e para essa criança é importante com que ela consiga estar no espaço da pracinha e brincar, né? Só brincar, descer no escorrega, né? Brincar no pula-pula com os coleguinhas. Então, os objetivos terapêuticos, eles devem ser construídos com a família, com a criança, com o adulto, enfim, com o sujeito que está nessa situação e que eu vou, né, realizar meu trabalho, né? Então, porque o que para mim é importante, talvez não é importante para esse sujeito, né? Então, a gente trabalha muito com a singularidade de cada um, né? Olhar para a história de vida dessa pessoa, né, dessa criança, enfim, desse sujeito que a gente vai atender, né? Entender quais que são as limitações dela, mas também entender quais são os potenciais dela, né? A gente não vai focar o nosso trabalho só nas limitações, né? A gente também precisa valorizar os potenciais desse sujeito e investir nisso, né? Para que ela também se reencontre novamente, né? Para que ela acredite nela, e a gente vai fazer esse meio campo, né? De poder ir auxiliando, né, ela a se reencontrar e se reconstruir novamente. Acredito que, assim como grande parte da audiência, eu também estou conhecendo a terapia ocupacional agora, psicóloga, e me veio na cabeça agora em que momento as famílias podem ter, né, esse estalo de que, poxa, minha criança precisa fazer uma terapia, né? Como que é feita essa análise, como que as pessoas no dia a dia podem notar que a criança está precisando? É bem interessante essa tua pergunta, Ali, né? Porque assim como a psicologia trabalha, né, com o desenvolvimento infantil, a TO trabalha com o desenvolvimento infantil, a Fono trabalha, são inúmeras áreas, né, mas cada um tem um olhar diferenciado, né. Então, o meu olhar vai ser sobre as ocupações, o da Carol vai ser sobre, né, as questões psicológicas, a da Fono vai ser sobre a fala, sobre a audição. Então, eu sempre digo assim, que se o pai, se a mãe está preocupado, né, identifica alguma alteração no desenvolvimento, busca ajuda, né? O conhecimento profissional, ele sempre vem para agregar, né? Nunca a gente vai trazer limitações, assim. Então, a gente sempre vem contribuir para que os pais possam enxergar as dificuldades e a gente possa dar caminhos também, né? Então, às vezes, nem sempre essa criança vai precisar ficar em intervenção, né? Já chegaram muitas crianças para mim que o pai e a mãe vêm preocupados porque alguém falou alguma coisa ou a prof na escola observou alguma coisa, né? E esse é o trabalho da intervenção precoce também, né? Vir a criança até nós, a gente fazer uma avaliação criteriosa, né? Tem os marcos de desenvolvimento que a gente precisa seguir, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, de que cada criança tem seu tempo, né? A gente sabe que tem um tempo limite para se alcançar esses marcos de desenvolvimento, né? Existem. A caderneta de saúde da criança está ali, os pais podem, né? Um material de fácil acesso. Então, mas a gente também precisa estar atentos. Opa, passou ali 2, 3 meses do marco de desenvolvimento, né? A criança não consegue fazer ainda, vamos esperar mais um mês, né? Se esse mês aí não conseguiu, a gente vai ter que procurar alguém para nos ajudar, né? Pode ser que não seja nada, né, patológico, né? Às vezes é uma falta de estímulo, né? Alguma orientação que a gente possa estar repassando para a família e que possa estar auxiliando nesse desenvolvimento, né? E quando a gente fala de desenvolvimento infantil, principalmente, né, a gente tem que saber que ele acontece numa sequência, né? Isso que é importante. Então, por exemplo, eu sempre converso muito com a Fono, né? Assim, a fala não vai acontecer antes dos outros marcos de desenvolvimento acontecer, né? Os pais ficam muito angustiados com a fala, né? Então, às vezes, tem muitos outros marcos de desenvolvimento que não estão ok ainda e que a gente precisa correr contra o tempo para que eles estejam ok, para que a fala possa acontecer, né? Então, existe uma sequência no desenvolvimento infantil, né? Então, eu rolo, eu sento, depois eu ando, depois eu falo uma outra palavrinha, depois eu chuto a bola, depois eu corro, né? Então, o cérebro, ele está em desenvolvimento e ele
tem esse processo de amadurecimento, né? E a gente não pode pular etapas, né? Então, ele precisa acontecer de forma cronológica, né? Então, acaba que serve até como uma orientação, né, para os pais daqui a pouco que são leigos, né, nessa parte de poder entender o desenvolvimento da criança. Isso, né? Então, eu sempre digo, né? Hoje a internet tá aí, tem muito material legal, né? Mas também tem algumas coisas que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, sempre oriento. O melhor material, assim, de acesso é a caderneta de saúde, tem lá os marcos de desenvolvimento, né? Que todo mundo tem acesso. Então, dá uma olhadinha de vez em quando lá, será que meu filho já está fazendo isso? Será que não? E às vezes estimular, né? Às vezes a gente pode identificar, olha, meu filho ainda não senta, como que eu posso estimular? Lá também tem dicas de como estimular, né? Então, dali um pouquinho, vai dar uma estimulada e o mês já vai estar, né, alcançando o mar. Então, às vezes, também a gente precisa desse engajamento das famílias, né? E Thierry, e tu vai nos contando a respeito assim da tua compreensão a respeito do desenvolvimento infantil e da intervenção dentro da terapia ocupacional, e a gente vai identificando a tua posição diagnóstica, né? Porque tu vai nos contando que o diagnóstico ele é feito nessa singularidade que não necessariamente tem a ver com o nome de um quadro, né, psicopatológico, mas que tem a ver com o que está acontecendo com aquela criança naquele momento da vida. O que está faltando? Tem a ver com estimulação, tem a ver com falhas de estimulação, tem a ver com questões motoras, tem a ver com questões psíquicas. Né? Tu vai nos contando assim o teu olhar diagnóstico para essas questões, dessas dificuldades e desses atrasos no desenvolvimento. Isso, né? E igual eu trouxe antes, a questão da equipe multidisciplinar, ela é muito importante nesse sentido, né? Nós aqui prezamos muito por isso, né? Então, às vezes, a criança chega até a Carol avalia, encaminha para mim avaliar também, ou eu avalio, encaminho para a Carol, para a fono, né? Porque, às vezes, pode passar despercebido para mim, porque não é da minha área, né? Então, eu vou encaminhar para a Carol e ela vai olhar do olhar dela, né? Da profissão dela. Então, isso é muito importante, né? O ser humano, ele não é fragmentado, né? Nós somos um ser íntegro, né? Então, não tem como... As profissões, elas são separadas porque não tem como a gente deter de todo saber, né? Exato. Então, por isso que a gente tem vários profissionais, né? Mas o ser humano, ele é íntegro, não tem como a gente separar, fragmentar ele. Então, por isso que a gente preza pelo trabalho multidisciplinar, né? E essa foi a proposta da Clínica Semear, quando a gente pensou também em estruturar ela, né? De trazer vários profissionais para a gente poder oferecer para as nossas famílias também, né, essa proposta de acolhimento, né, de encontrar aqui uma rede de suporte, né, para atender as nossas famílias, que a gente sabe também que precisam, né, a criança, ela é formada por uma família que também precisa desse olhar, desse cuidado, e essa foi a ideia da Semear, né, que hoje, assim, a gente está bem feliz com a receptividade que a gente teve aqui em Sarandi, né? Agora a gente já completou em outubro 2 anos, temos 2 anos e meio de Clínica Semear, e fomos muito bem recebidos aqui na cidade, né? Nós que somos de fora. E então a gente está bem feliz assim com os resultados e, né, com o público que a gente tenha alcançado também, né? A gente vinha comentando antes assim que ela vinha abrangendo a região, né? A Semear, ela não é só sarandiense, ela é regional, né? Então a gente atende muitas pessoas de fora do município também que vêm até a cidade e procuram o nosso trabalho. É verdade. E, Thierry, como é que foi, assim, a ideia da Clínica Semear? Como é que surgiu? Tu pode nos contar um pouquinho, assim, da história? Então, né, eu vim para Sarandi atender alguns pacientes, enfim, né, porque existia essa falta de profissional de terapia ocupacional, atendi em alguns espaços, né, mas nunca tinha encontrado um espaço, assim, que eu pudesse oferecer um atendimento de qualidade, né? Então, eu precisava de alguns materiais, precisava, né, construir um espaço acolhedor destinado à infância, né? Então, mais direcionado aos cuidados médicos, né? Que não era a proposta de trabalhar com o público infantil, né? Então, eu fui procurando espaços, enfim, encontrei eu e a Gabriela, que é a minha sócia aqui, né? Que é a fono. A gente foi conversando, enfim, e ela topou a ideia, né? E encarou, e aí a gente resolveu abrir, foi encontrando parceiros, encontramos a Carol, a gente tem também o Alexandre, que é musicoterapeuta, que atua aqui na clínica, né, que tem um trabalho muito legal também. Então, a gente construiu uma equipe muito legal, assim, para poder trabalhar, né, discutir e fomentar a nossa proposta, assim, que é o cuidado infantil, né. E tu vai contando, né, Thierry, que tem a ver com uma concepção de infância e de ser humano como um sujeito integrado,
né? Que está, inclusive, no nome da clínica. E que, embora a gente precise se especializar cada um na sua área, inclusive para fazer um atendimento com qualidade, com profundidade, com estudo, né? Essa possibilidade da clínica possibilita que a gente possa fazer um atendimento também integrado, na medida em que os profissionais também podem conversar, podem cuidar de uma criança e a sua família de uma forma que pode ser cuidada olhando cada um para a sua área, para o seu aspecto, mas que a gente possa dialogar, compartilhar das preocupações, dos avanços, desta forma integrada, que é a forma como tu vai nos contando que compreende uma criança no seu desenvolvimento e um ser humano. Com certeza. É isso que engrandece o trabalho também, né? E traz só benefícios para a criança também, né? Porque eu nem consigo trabalhar sozinha, né? Já tentei e não dá certo, né? A gente precisa discutir, a gente precisa conversar, né? Enfim, porque a gente não tem como saber tudo, né? Exato. A gente sempre está buscando mais e mais e nunca podemos parar de buscar conhecimento, né? E eu tenho isso assim como um lema de vida, mas a gente precisa do outro para compartilhar, para crescermos juntos. Então, o poder olhar para as crianças com um olhar integrado e compartilhado, eu acho que é o nosso diferencial, assim, e é muito importante, né? E faz a criança também poder se desenvolver em todos os aspectos, né, da vida dela. Tu vai nos contando, assim, Richelle, a respeito da tua ideia, né, de trabalho, de compreensão da infância, do desenvolvimento infantil, nesse sentido, e que é um sentido também, né, que compartilho, inclusive por isso a gente trabalha juntas, porque de fato a psicologia também não abrange tudo, abrange um aspecto e abrange bem aquilo que ela se propõe, né? Mas tem outros aspectos do ser humano que ela não abrange e que precisa que outro profissional que entenda daquilo possa intervir, fazer a sua avaliação, a sua intervenção, e por isso também a necessidade que a gente em diferentes momentos do tratamento de uma criança tem de que se possa compartilhar com outro profissional as intervenções, o trabalho com aquela criança, com aquele adolescente, com aquela família. Isso mesmo, né? Então, por isso que a gente sempre tá conversando, né? Às vezes eu ligo pra Carol, mando mensagem, dá um pulo aqui que eu preciso falar contigo, né? Então, isso é muito importante, né? E engrandece nós enquanto sujeitos, né? Enquanto profissionais e também traz um conforto para as famílias para saber, né? Terem a certeza que estão sendo bem assistidas, né? Claro, inclusive essa troca, né, Richelle, permite que a gente possa olhar para a criança de uma forma ampla, né? Muitas vezes, inclusive podendo olhar coisas, entendendo quando é o momento, por exemplo, de ingressar uma psicóloga, de ingressar uma fonoaudióloga, uma musicoterapia, né? Que vai permitindo com que a gente também possa ser preciso na indicação, né? De algum outro profissional, de alguma outra forma de intervenção. Hoje isso é algo bem importante, assim, que a Carol trouxe, porque a gente recebe muitos laudos, né? Às vezes, assim, com uma lista de atendimentos, assim, enorme para criança, né? E a gente estava conversando no bastidores antes um pouquinho sobre a carga que a infância também, né, vem trazendo para as crianças. Então, agora a gente chegar a colocar essa criança, às vezes, numa bateria de terapias, talvez não vai ser benéfico nesse momento, né? Então, elencar as prioridades, o que está em déficit maior, né? Trabalhar esses pontos para depois iniciar outra terapia, né? Então, é importante a gente fazer essa avaliação, né? Porque, né, com certeza o trabalho do médico é super importante, né? E a gente sabe que precisa deles, né? Então, mas às vezes poder olhar com cuidado um pouquinho maior, mais detalhado, né? Avaliar essa criança, né? Fazer lá com mais tempo. Isso, a gente, né? Porque os médicos também não conseguem fazer essa avaliação criteriosa, né? Então, a gente aplicar alguns testes padronizados, né? Observar como que está esse desenvolvimento, quais são os déficits para poder indicar as terapias adequadas, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, a gente às vezes precisa focar não tanto na quantidade, mas sim na qualidade do que a gente está oferecendo, né? Então, a gente vinha falando, né, o quanto que as crianças hoje estão numa sobrecarga gigantesca, a escola, a terapia, né? E às vezes deixando de viver muitas vezes
a infância propriamente dita, né? De poder errar, de poder cair, de poder encontrar estratégias para superar esses desafios, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado sobre a infância, né? E que é um momento tão rico, né? E tão importante para o desenvolvimento do sujeito, né? É verdade, Richelle. Tem muitas situações que menos é mais. Que não é a quantidade que vai fazer a diferença no tratamento de uma criança, mas a qualidade e a qualidade afetiva com que se faz aquele atendimento também. Com certeza. E que isso permite, inclusive, a gente poder avaliar o que cada criança, naquele momento de vida, vai beneficiar, o que aquela criança suporta, né? Quanto ela suporta, inclusive, e para que não se produza também um excesso de estimulação que vai produzir mais dificuldade do que facilitar o processo. Isso é muito comum hoje em dia, né? Às vezes a gente entende, né, a angústia dos pais quando eles chegam, né, ficam preocupados, enfim, também querem que esses marcos sejam alcançados, né, de forma, né, mais rápida, sabe, da questão do atraso do seu filho, né, entende esse lado paterno e materno também, né, mas não adianta a gente correr contra o tempo, né, a gente tem que ir indo devagar, né, olhando para essa criança com cuidado e indicando o que é necessário para ela nesse momento, né? Então, às vezes os pais querem tudo, né? Tudo de uma vez, né? A gente acalma esses pais, acolhe, conversa, né? A gente calma pai, calma mãe, vamos olhar, vamos, né? Entender o que está acontecendo, o que é prioridade nesse momento e aos pouquinhos a gente vai trabalhando, né? E também, né, existe que a terapia também não faz milagre, né, Carol? Não adianta a gente ir lá na psico toda semana, né, a psico me orientar e achar que vai resolver todos os meus problemas, né? Dentro da infância isso também acontece, né? Vou levar meu filho lá para terapia e chego em casa e vou colocar na tela, né? Só um modo de dizer, né? Mas a gente precisa desse suporte familiar, assim, também, né? A terapia não vai resolver todos os problemas, né? Não vai trazer todo o conforto. Então, a gente precisa, para essa criança que ela precisa, a gente precisa do ambiente familiar que favoreça esse desenvolvimento também, né? E o nosso trabalho enquanto profissionais é também orientar essa família, né? Então, eu sempre digo, né, que a partir de que eu recebo uma criança, essa família vem comigo também, né? Ela não libera a criança aqui pro pai e pra mãe, digo tchau pai, tchau mãe, até semana que vem, né? Às vezes na correria a gente não consegue dar todo aquele suporte que a gente gostaria, né? Mas a gente sempre tenta, assim, mandar mensagem, sempre digo pro pai e pra mãe, ai, teve alguma situação diferenciada, algo que lhes preocupa, nos mandem mensagem, nos procurem, né? Eu acho que esse é o nosso papel também, enquanto profissionais. É ir fazendo uma rede, né, Richelle, que vai dando suporte a esse desenvolvimento. Sejam com outros profissionais, seja com os pais, com a escola, né? E construindo a rede com quem se encarrega dessa criança. Que cada um dentro da sua especialidade, da sua função, possa ajudar que esse desenvolvimento possa estar em curso. Que a gente possa ir atravessando os atrasos, fazendo as aquisições necessárias, possíveis, né? Também. As aquisições possíveis também, dentro da singularidade de cada criança e de cada situação. Isso, né? Antes eu e a Carol estávamos conversando, né, sobre isso também, que às vezes a gente cria uma super expectativa, né? A gente elabora um plano terapêutico lindo, maravilhoso, né? E a gente vai trabalhando, né? Mas a gente vê que às vezes existem algumas limitações, como nós adultos também temos, né? Então, cada um tem as suas limitações. Alguns não aprenderam a andar de bicicleta, outros não são tão bons no equilíbrio, outros não são bons na matemática, enfim, né? Então, todos nós somos sujeitos que possuem limitações, e as crianças também, né? Então, vão ter algumas limitações que elas vão carregar com elas, né? E que a gente cria uma expectativa de que sejam superadas, mas nem todas vão ser superadas, né? E tá tudo bem também, né? Eu sempre digo assim que, comparando nas linhas de avaliações que a gente usa, né? Quando eu mostro para os pais lá, ó, teu filho tá aqui, né? Mas ele deveria estar aqui. Mas a gente não deve olhar para a curva de onde ele deveria estar. A gente precisa olhar para a curva dele, né? A gente quer que a curva dele cresça. Ele não precisa alcançar a outra curva, necessariamente, né? Ele só não pode parar de se desenvolver, né? Ele tem que superar seu próprio limite, né? Não o limite do outro, né? Então, é para isso que a gente trabalha. Richelle, possivelmente a Alexandra também tenha lembrado, porque esse tem sido um tema recorrente
nas nossas prosas, né, Alexandra, assim, de quanto a gente... E que isso também se repete na infância, né? Tu vai nos contando que o desenvolvimento vai se dar quando a gente pode. Claro, existe uma curva de desenvolvimento considerada normal, né? E que a gente não pode deixar de considerá-la. Porque tem coisas que a gente vai precisar adquirir para poder, né, lidar com a vida. Mas que o desenvolvimento vai acontecer quando a gente pode comparar aquilo que a gente conseguiu, aquilo que a gente era e aquilo que a gente é. Né? E que isso produz uma outra perspectiva de avaliação. Inclusive, por isso, a necessidade de que você possa ser acompanhado com profissionais que considerem todos esses aspectos. Desde a questão do desenvolvimento esperado para o desenvolvimento singular de cada um. Né? A importância de poder estar acompanhado com profissionais que possam ter essa sensibilidade. De poder entender que sim, que há muitas questões que a gente desejaria alcançar, algumas vão ser possíveis, outras vão ser mais difíceis, vão demorar mais tempo, algumas vão ficar com algumas falhas e que a gente vai precisar lidar com elas e encontrar talvez outras estratégias para compensar aquilo que vai ficar com falha, porque todos vão ter, né? Mesmo as crianças que vão ser estimuladas desde pequenininhas, né, vão ter falhas e dificuldades, como todos temos. Né? A questão é que vão ser talvez falhas com outra intensidade, com outras nuances, que vão limitar menos, que vão impedir menos uma vida, um desenvolvimento, menos, que vão atrapalhar menos uma vida. Isso aí. Então tá, agradecemos, Itieri, né, a tua presença, assim, o teu aceite do convite, de que a gente pudesse conversar, prosear um pouco a respeito do trabalho da terapia ocupacional, do trabalho interdisciplinar, do cuidado com a infância, né? Eu, primeiramente, quero agradecer o convite, né, das meninas. Então, foi um prazer poder conversar um pouquinho com vocês com esse assunto que a gente ama tanto, né? Então, é tão bom poder compartilhar com os outros, né? E conhecimento, ele está aí para isso, né? Para ser compartilhado. E o espaço da Semear também, né? Então, está de portas abertas a clínica para quem quiser conhecer. Ela fica aqui no edifício Temes, ao lado do fórum, né? No segundo andar, na sala 17. Então, se alguém quiser conhecer o espaço, conversar com os profissionais também, com certeza será muito bem-vindo. Então, né, como eu comentei, a gente conta com mais profissionais. Então, sou eu, a Richelle, terapeuta ocupacional. Tem a Gabriela, também, que é a nossa fonoaudióloga. A Carol, então, que é a nossa psicóloga. E também o Alexandre, que é o nosso musicoterapeuta. Então, todos, né, a gente tem o Instagram da clínica também, que podem estar acessando, né? E nos chamando para conhecer mais, né? O meu contato, então, qualquer dúvida, qualquer informação, é 54-996-487472. Também vou deixar o meu contato, inclusive porque muitas vezes, né, Alexandra, os contatos nos chegam assim para mim, para a Richelle, para a Gabriela, para o Alexandre, e a gente vai avaliando, né, a necessidade de compartilhar, de indicar um outro profissional que possa avaliar, contribuir com a sua intervenção. Então, são muitas portas para ingressar na Semear. Isso, e a gente também tem profissionais parceiros, né? A gente tem os médicos que a gente acaba indicando, tem Nutri que a gente acaba indicando, então, né? A gente tem também outros profissionais que a gente acaba tendo essa rede de suporte também, né? Que às vezes, né, a gente não tem horário, né? Então a gente precisa ir construindo essa rede também para ir ampliando e possibilitando para os nossos pacientes, né? Sim, e podendo atendendo as necessidades que cada um tem. Né? Então, o meu contato é 54-999040458. E toda terça-feira vocês veem então a psicóloga Carolina Zandoná Fornari com a gente lá na Rádio Minuano. Lembrando que todos os episódios do Prosa sobre a Vida eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube. O pessoal pode entrar aí, acessar e ter mais informações então sobre o trabalho da psicóloga. E nós nos vemos na próxima terça-feira.